Oi, nono ano, tudo bem? Vamos lá então começar um novo capítulo. O capítulo agora é esse aqui, ó, atração gravitacional. E nós vamos estudar aí força-peso, como as forças atuam. Nós já vimos aí leis de Newton, né? E nós vamos ver algumas forças que a gente não estudou ainda, como força centrípeta e empuxo, por exemplo. Ok? Então vamos lá. Começar falando aqui, bem brevemente, sobre esse cara aqui, que é o Isaac Newton. Ele viveu lá no século XVII, por ali, começo do século XVIII, e ele fez importantes estudos para a ciência. Tá? Na minha opinião, um dos maiores gênios da história, se não o maior gênio da história da humanidade. Tá? Seguindo aqui, tem algumas fotos para mostrar. Tá ele aqui, mais velho, né? Essa peruca aqui que era comum na época. As pessoas mais importantes e os mais ricos e os mais importantes usavam essa peruca grande aí. Aqui nós temos ele com o auxiliar fazendo estudos da luz. Então aqui você tem no canto direito a luz entrando por uma fresta, uma pequena fresta num quarto escuro. Ele tem aqui no meio um prisma, ele está observando, e do outro lado ele está vendo a luz lá no anteparo, a luz fica colorida do outro lado. Então ele fez estudos importantes da luz, tá? Também fez estudos importantes para observação astronômica, para o cálculo matemático e para o que nos interessa aqui para esse capítulo, que é sobre a atração gravitacional. Eu tenho mais uma foto aqui, ele trabalhando com a luz, olha só. Ali com uma fresta, num quarto escuro, entrando uma frestinha de luz, né? Ele coloca o prisma lá na fresta e aqui sai colorido no anteparo. Dá para ver ali no fundo tem um telescópio em cima da mesa. Inclusive esse telescópio ele que desenvolveu e é chamado até hoje de telescópio newtoniano, ok? E a roupa típica da época de Londres. Depois, próximo, que diz a lenda, né, que ele teve a ideia do estudo da atração gravitacional a partir do momento que uma maçã caiu no pé de uma macieira aqui, que ele tinha uma espécie de uma fazenda da família, onde tinha uma mansão onde ele se abrigava, ele morava, né, e ele ia para Londres estudar, mas aí teve uma peste, como se fosse hoje, né, nós temos aí um problema do vírus, coronavírus, naquela época eles tiveram um problema com a peste bubônica, que era uma doença transmitida pelos ratos. E o Isaac Newton foi para a casa da mãe dele, que era uma espécie de um sítio, uma fazenda, tinha uma mansão, e ele ficou lá um ano e meio. E ele fez vários estudos durante essa quarentena, tá? E descobriu muitas coisas durante a quarentena. Então, uma dessas histórias dizem que lá nesse local, durante a quarentena, uma maçã caiu da árvore e teria caído na cabeça dele. Isso é só uma lenda, não tem nada confirmado, né? Mas a história, ela ficou até hoje, essa história curiosa, que uma maçã caiu na cabeça dele e foi nesse momento que ele teve uma ideia e ele associou, ele pensou que força é essa que faz com que a maçã desça? E ele imaginou que essa é a mesma força que, por exemplo, a Terra e a Lua se atraem. Tá? Então, ele associou o peso dos objetos à força que os corpos se atraem no espaço. Seria a mesma força. Depois, seguindo. Aqui é só uma concepção artística, né? Colorido, um desenho. Não tinha câmera fotográfica na época, óbvio, é só um desenho. Aqui está mostrando ele fazendo o estudo da luz, né? A luz passando por um prisma. Lá no fundo você tem aqui planetas e um sol, representando aqui o estudo da atração gravitacional. Tem a maçã ali no fundo da história dele, né? Que a maçã teria caído na cabeça dele, e tem uma lua lá no fundo, ó. Então ele imaginou que seriam as mesmas forças. Aqui do lado dele tem um livro, tem dois livros, né? Que é um livro importante que ele escreveu, vou mostrar já já a foto da capa. E aqui na frente tem o telescópio newtoniano. É um desenho representando os estudos aí. Aí tem um mar aqui também, né, mostrando a atração, porque a Lua, ela causa as marés. E essas marés são causadas pela atração gravitacional entre a Terra e a Lua. Seguindo. Aqui tem o livro dele. Ele escreveu vários livros, mas esse aqui ele é histórico, porque ele mudou os rumos da ciência.
O nome do livro é Philosophia Naturalis Principia Mathematica, que é do latim, né? E significa princípios matemáticos da filosofia natural. Naquela época, ciência, física e química não tinham esses nomes separados. Eles chamavam de filosofia natural, filosofia da natureza. Tá? Envolvia a biologia, a química e a física. Depois é que foi separando os ramos, né? Separando biologia, química e física, e cada um ganhou o seu nome. Mas no princípio era filosofia naturalis, ou filosofia da natureza. Então essa é a capa do livro dele, são vários, na verdade é quase como uma coleção de livros, tá? Esse aqui é um deles. Esse aqui foi escrito em 1687, tá? Então, 400 anos atrás aí, quase, né? 400, uns 350 anos atrás. Beleza? Deixa eu ver se eu tenho mais fotos aqui. Aqui só está dizendo o seguinte, que o Isaac Newton desenvolveu também o cálculo matemático. O cálculo matemático é um tipo de matemática que a gente não vai estudar no ensino fundamental nem médio. A gente vai ver na universidade, para quem for fazer curso de exatas aí que vai envolver matemática, vai aprender o cálculo matemático. Isaac Newton desenvolveu, ajudou a desenvolver o cálculo. E aqui está dizendo que foi em 65 e 66, durante uma quarentena, né, que a Universidade de Cambridge mandou todos os alunos embora, né, para ficar em casa, do jeito que está acontecendo hoje. E, inclusive, durante essa quarentena, essa peste, né, a peste bubônica, matou um quarto da população de Londres. Um quarto de cada 4 pessoas, uma morreu dessa peste, dessa doença. Então, foi muito pior do que hoje em dia. E foi durante essa quarentena, então, que ele fez diversos estudos. Ele era estudante na época, né? Mandaram ele para casa e ele ficou 1 ano e meio fazendo esses estudos da luz, do cálculo, da tração gravitacional. Quando ele voltou para a universidade, 1 ano e meio, quando acabou a quarentena, ele já tinha toda essa teoria pronta e logo ele se formou, né? Virou mestre e em 2 anos depois, ele já era professor da própria universidade. Beleza? Para vocês verem que ele era mesmo genial. Então vamos lá, vamos estudar atração gravitacional. Bora lá. Vamos lá então, começando aqui. Matéria atrai matéria. Por que os corpos caem com movimento acelerado? Se eu solto um corpo aqui, ó, vamos ver, vou soltar aqui a caneta, ó. Solto a caneta, ela cai e acelera, ela vai aumentando a sua velocidade. Você já sabe que um corpo realiza um movimento acelerado quando há força agindo sobre ele. Então, se um corpo está acelerando, é porque existe uma força agindo sobre ele. Vou colocar aqui a segunda lei de Newton, lembra? Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Se você tem um corpo acelerando, é porque há uma força sobre ele. Então, veja bem, se uma caneta está caindo e está acelerando, porque existe uma força atuando sobre ela. Não existe nada tocando nela, né? Ninguém está puxando com uma corda, ou ninguém está empurrando para baixo. Simplesmente eu solto a caneta e ela cai e acelera. Existe uma força atuando sobre ela e é a distância, não precisa tocar nela, tá? Essa força é a força gravitacional. E quem produz essa força é a interação entre a caneta e o planeta Terra. Então, o planeta provoca essa força na caneta e, pela segunda lei de Newton, pela terceira lei de Newton, aliás, nós vimos que se o planeta provoca uma força na caneta, a caneta também provoca uma força na Terra. É claro que a gente não vê a Terra subindo na direção da caneta, porque a massa do planeta é muito grande. Então ele nem se move, não faz nem cócega nele. Mas a caneta tem uma massa pequena e a força é suficiente para fazer ela acelerar, ok? Na direção do centro da Terra. Aí diz assim: Newton explicou que os corpos caem porque são atraídos pela Terra por uma força chamada força gravitacional. Então, essa aqui foi a explicação dele. Vou colocar aqui de amarelo, que isso aqui é importante. Newton explicou que os corpos caem porque são atraídos pela Terra por uma força chamada força gravitacional ou força da gravidade. Então, é a gravidade que puxa a caneta e faz ela acelerar. Que é o quê? Neste caso, é o peso do corpo. Então, tá aqui, ó, é o peso do corpo. Então, o peso do corpo é a força com que a caneta é atraída para baixo
e esse peso também é chamado de atração gravitacional, ou força gravitacional, ou simplesmente gravidade. Diz assim: essa força é dirigida para o centro da Terra. Ela está apontada sempre para o centro da Terra. Está aqui o desenho. Está o menininho aqui, ó. Menininho aqui. E olha a força aqui, ó. A força está aqui em vermelho. Tem uma letra P do lado de peso. E ela aponta sempre para o centro do planeta Terra. Aí uma pessoa que está em outro local do planeta, olha aqui, tem aqui desse lado, ela tem uma força aqui apontando para o centro da Terra. Ok? Sempre para o centro da Terra. Seguindo, diz assim: ele também deduziu que a atração gravitacional existe entre corpos, entre todos os corpos do universo. Então, a atração gravitacional, ela atua em todos os corpos do universo. Basta ele ter massa, se ele tem massa, ele é atraído e ele atrai também. Então está dizendo ali, ó, todos se atraem uns aos outros, todos os corpos se atraem uns aos outros. É claro que se está longe, essa força é muito pequena, ela praticamente nula, muito pequena. Mas se os corpos estão mais próximos, essa força existe. Então você na superfície da Terra é atraído pelo planeta. A Lua, apesar de estar lá a 380 mil quilômetros de distância, ela também é atraída e ela também atrai o planeta Terra. Ok? Agora, se eu colocasse a Lua lá, sei lá, 1 milhão de vezes mais longe, a força ainda ia existir, mas ela é muito pequena, tá? Talvez não seria o suficiente para a Lua continuar girando em torno da Terra. Aí ela escaparia e iria embora em linha reta. Bom, diz assim, ó, o Sol atrai a Terra e a Terra atrai o Sol. Lembram? Isso é a terceira lei de Newton. Com forças de mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. É exatamente a terceira lei de Newton, tá? Então está dizendo ali: neste exato momento, a Terra está atraindo o seu corpo com a mesma força em valor e direção. Então, a Terra está te atraindo para baixo e você está atraindo a Terra para cima também. Então vamos ler, Léo. Então, a Terra está atraindo o seu corpo com a mesma força, valor e direção, e com que você atrai a Terra. Então, é um par de forças. No entanto, como a sua massa é muitíssimo menor que a da Terra, o seu estado de movimento ou de repouso pode ser bastante modificado. Se puxar a cadeira que você está sentado, você cai, você desce e movimenta. Então, a sua massa é pequena, a sua inércia é pequena, é mais fácil acelerar, mudar o seu estado. Agora, o planeta Terra é muito grande, muito grande. Então, modificar o estado de movimento do planeta Terra é mais complicado, precisaria de uma força enorme. Essa força que existe entre você e o planeta não é suficiente para fazer modificação no planeta. Tá? Aí diz assim: é por isso que você cai depois de ter escorregado, por exemplo. Já a massa da Terra é tão grande que a força que você exerce sobre ela, mesmo sendo igual a que ela exerce em você, não é capaz de alterar de forma significativa o estado de movimento do planeta. O planeta nem sente cócegas da força que o seu corpo faz sobre ele, tá? Agora deixa eu subir aqui, ó. Aí cortou um pedacinho. Aqui está dizendo assim, ó. Aqui nós temos o Sol, nós temos aqui o Sol e a Terra. Claro que não estão em escala, né? Não é essa a comparação. O Sol é muito maior do que a Terra, né? Só para você ter uma ideia, eu tenho que empilhar a Terra assim, ó, umas 100 vezes para dar um Sol, tá? Então não estão em escala aí. Bom, o que isso aqui quer mostrar? Que nós temos aqui uma força, que o Sol está sendo atraído pela Terra, e a mesma força a Terra está sendo atraída pelo Sol. É um par de forças, F aqui e F aqui também. A única coisa que a gente pode colocar aqui é um menos desse lado aqui para indicar que as forças são iguais, mas têm sentidos opostos. Então, essa força aqui é da esquerda para a direita e essa aqui é da direita para a esquerda. O tamanho das duas flechas são os mesmos, é o mesmo tamanho, tá? Porque o módulo, o valor é o mesmo. A direção é a mesma, que nesse caso aqui, ó, da figura é horizontal, mas os sentidos são opostos, tá? Os sentidos são opostos, beleza? É um par de ação e reação, terceira lei de Newton.
Inclusive, essas leis de Newton que nós estudamos, a primeira, a segunda e a terceira lei, elas foram descritas e explicadas neste livro que eu mostrei no começo do vídeo, tá? Os princípios matemáticos da filosofia natural. Bom, seguindo aqui, embaixo, aqui está dizendo assim: o valor da força gravitacional depende da massa dos corpos e da distância entre eles. Isso é importante. Então, o valor da força, ela depende de quanta massa os corpos têm. Quanto mais massa eles estiverem, mais força, maior é essa força entre eles, tá? Só que também depende da distância entre eles. Quanto mais próximo, maior é a força. Quanto mais distante, menor é a força. Tá? E é menor assim ao quadrado, menor ao quadrado. Ou seja, se eu colocar o dobro de distância, o dobro é 2. É 2 ao quadrado, dá 4. Ou seja, a força diminui 4. Então, quando eu coloco a distância duas vezes maior, a força diminui 4. Se eu colocar 3 vezes mais longe, 3 ao quadrado é 9, a força fica 9 vezes menor. Se eu colocar 4 vezes mais distante, né, 4 vezes mais distante, fica 4 ao quadrado, 16, a força cai 16 vezes. E isso Isaac Newton, Galileu Galilei e outros cientistas já tinham verificado que era essa a regra. Tá? Vamos lá. Aí diz aqui, ó, quanto maior for a massa, maior o valor da força. E quanto maior for a distância, menor será o valor da força. Então, quanto maior a massa, maior a força. Quanto maior a distância, menor a força. Então, massa é diretamente proporcional, distância é inversamente proporcional. A lei que mostra como a atração depende da massa e da distância é a lei da gravitação universal. Ou seja, essa lei da gravitação universal, ela mostra como é o cálculo para essas forças de atração. Segundo essa lei, o valor da força da gravidade é diretamente proporcional à massa dos corpos e diminui com o quadrado da distância entre os corpos. Eu acabei de falar isso sobre o quadrado da distância. Em termos mais precisos, como ficaria a frase que define essa lei da gravitação universal? Matéria atrai matéria na razão direta das massas e na razão inversa do quadrado da distância entre elas. Então, na razão direta das massas, se você tem mais massa, você tem mais força. E na razão inversa do quadrado da distância, quanto mais distante, você pega essa distância, eleva ao quadrado e você tem a redução da força. Ok? Vamos para a próxima página. Bom, para finalizar essa página aqui, esse trechinho, está dizendo assim: como o valor da força gravitacional diminui com o aumento da distância entre os corpos de interação, pode-se deduzir que, à medida que um corpo se afasta da Terra, o seu peso diminui. Isso é importante, vou assinalar aqui. À medida que um corpo se afasta da Terra, o seu peso diminui, ou seja, a força de atração gravitacional reduz. Mas mais próximo da superfície da Terra, a diminuição é muito pequena, ou seja, se você estiver aqui perto da Terra, próximo da superfície, sobe, sei lá, 2, 3 andares de um prédio, essa distância praticamente é a mesma do centro do planeta, quase não mudou, são alguns metros só. Então a atração gravitacional continua a mesma. Então se você medir uma balança no solo ou lá nos quinto, décimo andar de um prédio, o valor vai ser o mesmo, porque essa distância é muito pequena em relação à distância até o centro da Terra, então praticamente não muda. Agora, se a gente subisse lá, sei lá, 5 mil quilômetros de altura, 10 mil quilômetros, né? Aí sairia fora do planeta Terra, bem longe lá, fora da atmosfera, esses valores começariam a mudar, tá bom? Depois diz assim: é também a força gravitacional que mantém junto à Terra os gases que formam a nossa atmosfera. Então, a atmosfera ela não foge para o espaço devido à atração gravitacional. Segura as partículas ali flutuando, mas ficam em volta do planeta e essas partículas não fogem. Se não existisse essa força gravitacional, o ar, né, a atmosfera em volta fugiria. Depois diz lá: não se esqueça de que a força gravitacional age em todos os corpos. Todos os corpos estão sendo atraídos e estão atraindo. Mas para massas pequenas, ela também é muito pequena. Então, se a massa for muito pequenininha, a força também é pequena. Só para ter uma ideia,
O módulo da força gravitacional entre uma cadeira de 10 quilogramas. Então, ele está dando um exemplo aqui, ó. Vou assinalar aqui, ó. O módulo, ou seja, o valor da força gravitacional entre uma cadeira de 10 quilos e uma mesa de 30 quilos, que estão distantes 3 metros uma da outra, é de cerca de 2 vezes 10 a menos 9. 2 vezes 10 a menos 9 é isso aqui, ó. Vou fazer aqui embaixo, aqui, ó. É 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 newtons. Essa é a força entre uma cadeira, você tem aqui uma cadeira e uma mesa, que estão distantes, quantos ali que ele diz? Foram 3 metros. 3 metros. Então, existe uma força entre elas. A cadeira é atraída pela mesa, a mesa é atraída pela cadeira, a força é a mesma, o valor é o mesmo, é um par de ação e reação, e esse aqui é o valor, ó. Muito pequeno, muito, muito, muito pequeno, ok? Que são corpos com pequenas massas, apesar de estarem bem próximos, a massa é muito pequena. Ok, continuando ali em cima. Outro exemplo, o valor da força gravitacional entre duas pessoas com 100 quilos de massa. 1 metro de distância uma da outra é 6,67 vezes 10 a menos 7. Vamos escrever essa força aqui também do jeito que eu fiz ali. Isso aqui é assim, ó. 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí tem outro 6 e outro 7 newtons. Esse é o valor da força entre o quê? Entre duas pessoas. Entre duas pessoas. Cada uma de 100 quilos. E elas estão numa distância de 1 metro de distância. Vou colocar aqui também vermelho. Nós temos um corpo atrai o outro e o outro atrai o primeiro. Um par de ação e reação, o valor é o mesmo. Opa, faltou. Deixa eu subir aqui para não ficar cortado. Assim. Olha lá. Eles se atraem, distância de 1 metro, e o valor da força é esse aqui. Bem pequeno também. Beleza? Então tá, vamos para a próxima. Bom, então a gente viu como funciona a lei de atração da gravidade, né? A lei da gravitação universal. Inclusive a palavra universal quer dizer que é o todo, todo o universo ele interage com força gravitacional. Então vamos ver agora especificamente o peso, né? Nós vimos que a atração gravitacional entre corpos aqui na superfície da Terra a gente vai chamar de peso. Então a atração entre mim e o planeta Terra, existe uma interação de forças, né? O planeta faz força em mim, eu faço força no planeta Terra, se atraindo. Esse é um par de ação e reação. E essa força gravitacional, essa gravidade, próximo da superfície da Terra, a gente vai chamar de peso. Então vamos lá. Então, o peso dos corpos. Você conhece bem a força gravitacional que a Terra exerce sobre o seu corpo. É o peso. Os corpos caem com uma aceleração chamada de aceleração da gravidade. Ok? Vamos anotar isso aqui. Os corpos caem com uma aceleração. E essa aceleração é chamada de aceleração da gravidade, que é provocada pela força da gravidade. Bom, quando a gente representa a aceleração, a gente coloca a letrinha A. A. Quando eu vou representar essa aceleração, mas sendo da gravidade, a gente vai colocar a letrinha G. Tá bom? Já ouviu falar de força G, né? Força G tem a ver com a aceleração da gravidade, tá? Então, a aceleração nós vamos representar pela letrinha G. Quando for aceleração de atração gravitacional, planeta Terra nos atraindo e fazendo os corpos acelerarem, descendo, o paraquedista desce acelerando, então a aceleração dele é a aceleração G, aceleração da gravidade. Diz lá, você também já conhece a fórmula da fama aqui, ó, F igual a m vezes A, que é a segunda lei de Newton, né? Princípio fundamental da dinâmica. No caso da queda de um corpo, a fórmula fica assim, ó. Então, eu vou colocar aqui do lado e fazer de novo. Você tem aqui a fórmula da fama, segunda lei. E aí é o seguinte, a força é a força peso. Então, eu vou pôr P no lugar do F. A massa é massa mesmo e a aceleração vai ser a da gravidade. Então, vai ficar isso aqui, PMG, está aqui do lado, PMG, P igual a M vezes G, é
a fórmula para se calcular o peso dos corpos. Ok, vamos ver, vai ter alguns exemplos aí para a gente verificar. Em que P é o módulo do peso. Então, P é o peso do corpo e G é a aceleração da gravidade. E ela tem um valor fixo próximo da superfície da Terra, é esse aqui, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Inclusive, nós já até verificamos isso. Então, vamos anotar aqui do lado, o G, próximo da superfície da Terra, vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ok, aí continuando. No Sistema Internacional de Unidades, a massa é quilogramas, ok, e o peso é newtons, beleza? Tá, aí continuando ali. Com a fórmula, essa fórmula, PMG, pode-se calcular o módulo ou a intensidade do peso. E como o peso é uma grandeza vetorial, peso é uma grandeza vetorial, ou seja, tem direção e sentido. Pode ser representado por uma flechinha. Ele também possui, então tá aqui, ó, direção e sentido. No caso, a direção é vertical, né? A aceleração é vertical, o peso é vertical e o sentido para baixo, para o centro da Terra. Tá aqui, ó, para o centro da Terra. Então, olha essas figuras aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aumentar ela aqui, ó. Tentar aumentar aqui para você um pouquinho. Aqui. Então, tá mostrando aqui o seguinte, ó. Você tem aqui uma pedra de 1 quilo. Essa aqui tem 1 quilo. Essa primeira aqui tem 1 quilo. Essa segunda tem 2 quilos, 2 quilogramas. E aqui não tá, aqui está só genérico. Então, vamos dar uma olhadinha aqui o seguinte. A gravidade é a mesma, é 10. Gravidade é 10, gravidade é 10. E a força é a mesma? Colocando PMG aqui, ó, PMG na primeira, nós vamos ter massa de 1 kg e a gravidade, ele colocou 10 aqui, pessoal. Vocês viram que 9,8, né? Muitas vezes a gente vai arredondar para 10. Então, deixa eu deixar isso aqui embaixo. Ó. O G é 9,8, mas muitas vezes, aqui metros por segundo ao quadrado, muitas vezes a gente vai arredondar para 10 metros por segundo ao quadrado. A gente chegou a ver isso nas nossas aulas na sala de aula. 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, então colocando aqui 1 kg vezes 10 de aceleração vai dar 10. Se eu fizer aqui para esse lado aqui, ó, peso é igual a massa vezes a gravidade igual. Agora são 2 quilos vezes a aceleração da gravidade, que é 10. Então aqui nós vamos ter 20. Peso é força, então a gente mede em newtons e aqui também em newtons. Então a gente tem 10 newtons para uma pedra menor, 20 newtons para uma pedra maior. Beleza? Bem fácil de calcular. Agora seguindo aqui para baixo. Esse trecho aqui, ó. Diz assim: na construção civil, costuma-se usar um fio com um objeto pesado na ponta. Tá aqui do lado, olha o desenho do lado. Tá atrás de mim aqui, ó. Uma pessoa segurando um fio e tem um peso na ponta. Isso é chamado de prumo. Olha lá. Fio chamado de fio de prumo. Ver se a parede está na posição vertical. Então o pedreiro vai colocando os tijolos e ele vai usando esse fio para ver se ele está fazendo uma parede em pé e vertical, para a parede não ficar torta, né? Ficar torta e cair depois. Para a parede ficar bem retinha na vertical, ele usa o prumo. Bom, é uma aplicação simples da direção vertical da força. Então a gente usa isso para mostrar para que lado está indo a direção, né, da força peso. Vertical e para baixo. Essa pecinha metálica ela é pesada, ela tende a descer e fica pendurada pelo fio. Observe que na fórmula PMG, P igual a mg, aparecem símbolos diferentes para o peso e massa. Você deve tomar muito cuidado para não confundir os dois, isso é importante. Às vezes a gente confunde o peso e a massa, cada um é uma coisa. A massa tem a ver com a sua inércia, a sua quantidade de matéria. O peso é a força com que o planeta te atrai. Repare que se eu mudasse de planeta, fosse lá para Marte, Marte não tem a mesma massa do planeta Terra, então a força seria menor, seria diferente. A massa de Marte é menor, o peso é menor. Se eu for para a Lua,
A Lua tem menos massa ainda, ela vai me atrair para baixo com menos força ainda. O meu peso vai mudar, mas a massa não muda. A massa é o que está em mim, tá? É o que pertence a mim, é a quantidade de matéria que está em mim. A massa ela é invariante, mas o peso depende do local. É isso que o texto vai dizer, olha só. Na linguagem cotidiana, é comum alguém falar: estou pesando 50 quilos. Estou pesando 50 quilos. Mas o quilograma é medida de massa, não de peso. O que a pessoa está querendo dizer é que ela tem 50 quilogramas de massa. Tá? Então ela fala: vou me pesar. Ah, deu 50 quilos. Na verdade, esses 50 quilos, que são quilogramas, isso é massa. Então a balança, quando ela mostra o valor lá na telinha, ela não mostra o seu peso, ela mostra a sua massa. Então a gente diz no cotidiano, no dia a dia, do leigo, das pessoas que não conhecem, elas falam peso mesmo. Mas o certo seria, para a ciência e para a física, né, seria massa, ok? Então diz assim, ó. O peso dessa pessoa em newtons seria que 50 quilogramas multiplicado pela aceleração. Então eu teria que fazer esse cálculo aqui, ó, vou fazer aqui embaixo, ó. Eu teria que fazer para calcular o peso da pessoa. Peso é igual a massa vezes aceleração da gravidade. A massa dela, que aparece na balança, ali no caso do exemplo, é 50 quilogramas. Mas aí tem a aceleração da gravidade, que a gente vai usar o 10 arredondado. Então nós temos um peso de 500 newtons. Tá? Então, na verdade, esse sim é o peso dela, não 50 quilos, que seria a massa. Mas no dia a dia a gente fala 50 quilos, a gente fala como peso. Ok, no dia a dia, as pessoas comuns não tem problema, mas para a ciência não é assim, tá? Então tá dizendo ali, ó, tá colocando até o cálculo que eu fiz, ó, os 500 newtons estão aqui. Nos vídeos com imagens de astronautas na Lua, pode-se observar que eles dão pulos com muita facilidade. Mesmo tendo aquela roupa de astronauta que pesa, que tem uma massa, né? Falar direitinho, tem massa de 100 quilogramas, ele consegue saltar com aquela roupa pesada. Por quê? Porque lá a atração gravitacional é menor e o peso das coisas é menor. Ele consegue carregar coisas mais pesadas aqui, que aqui na Terra seriam muito pesadas, na Lua é mais leve. Tá? Então, diz ali, ó, a massa de um corpo não varia se ele está na superfície da Terra, da Terra ou da Lua. Eu vou anotar isso aqui, ó, a massa de um corpo não varia se ele está na superfície da Terra ou da Lua. A massa é a mesma. Eu tenho 70 quilos. Se eu virasse um astronauta e fosse para a Lua, minha massa continuaria 70 quilos. Isso não ia mudar. Agora o que ia mudar é o meu peso. Tá? É o que vai dizer aqui, ó. Mas na Lua, o peso do corpo é menor do que a força gravitacional sobre os corpos, é, e sobre outros corpos também é menor. A Lua tem massa menor do que a da Terra. O peso do corpo é cerca de 6 vezes menor do que na Terra. Ok? Olha só, a gravidade na Lua é 1,6. Então, enquanto a gravidade na Terra, vou fazer aqui por cima mesmo, então, enquanto a gravidade na Terra é 10 metros por segundo ao quadrado, isso aqui na Terra, um ponto de terra aqui, ó, a gravidade na Lua é de 1,6 metros por segundo ao quadrado. Aqui na Terra nós calculamos aqui, ó, esses 50 quilos deu 500. E se eu tivesse feito para a Lua? Para a Lua seria assim, ó, peso é igual a massa vezes a gravidade, igual. A massa é 50 quilos, mas a gravidade na Lua é 1,6. Fazendo esse cálculo aqui, vamos lá, fazer o 50 vezes 1,6. Vou colocar o 50 aqui, vou colocar 1,6 aqui, 0, 5 vezes 6 é 30, 8, uma vírgula que é 80. Então, o peso, eu vou colocar aqui, ó, o peso seria de 80 newtons. Olha a diferença de 80 para 500. 500 é o peso da pessoa de 50 quilos na Terra. 80 newtons é o peso da pessoa de 50 quilos na Lua. É muito menor. É 6 vezes menor, mais ou menos 6 vezes menor. Ok? Então, por isso que o astronauta lá na Lua, teve um astronauta da Apollo 15, se eu não me engano, ele tirou um jipe debaixo da nave, debaixo do módulo que pousou na Lua, ele abriu uma portinha e tinha um jipe todo dobrado, um jipe dobrado. Ele tirou com a mão e colocou no chão. O jipe pesava aí, ele tinha uma massa de uns 300 quilos, né? Que aqui na Terra a gente não consegue, seriam mais ou menos 6 sacos de cimento. E lá ele conseguiu pegar esse jipe e colocar no chão.
seriam 6 sacos de cimento, aqui seria um saco de cimento. Então ele fez uma força que uma pessoa faz para pegar um saco de cimento e colocar no chão. Lá ele conseguiria. Aqui na Terra, de jeito nenhum. Lá ele conseguiu, porque o peso é menor. A força, né, de atração entre o Jeep e a Lua é menor, ele conseguiu fazer isso. Ok, vamos para o próximo. Ok, na sequência aqui nós temos medindo o peso e a massa. Vamos lá. As forças são capazes de provocar deformações nos corpos. Isso é uma característica das forças. As forças elas podem provocar deformações nos corpos. Quando dois carros batem, eles fazem força um no outro e eles amassam, né? Então, isso é um exemplo para a deformação dos corpos. Pode-se usar um dinamômetro, que é aquele aparelho que nós vimos para medir força, para comprovar isso. A mola que está dentro do dinamômetro, a mola do aparelho, se estica quando prendemos um peso nela. Então você tem lá o dinamômetro, ele tem uma mola dentro, você pendura um peso embaixo e a mola estica, a mola deforma, ela estica e deforma. A força gravitacional faz isso. Dentro de certos limites de peso, a deformação da mola é proporcional à força. Isso é importante. A deformação da mola é proporcional à força. Se você dobra a força, você põe dois, em vez de colocar um objeto, você põe dois objetos pesados aqui iguais, você dobra o peso. Dobra o peso, dobra a distância que a mola estica. Se ela esticou 10 centímetros, agora ela vai esticar 20 centímetros. Tá? Quando você dobra a massa, você dobra a distância que a mola desce. Claro que isso tem um limite, uma hora que a mola estraga, né? Ela estraga e não volta mais. Aí você já atingiu, passou o limite que a mola suporta. Seguindo, por meio de uma escala, pode-se fazer a relação entre o aumento do comprimento da mola, por exemplo, e a força que provocou a deformação. Então, colocando a mola, se eu colocar uma régua do lado, eu posso fazer medidas, né? Eu posso fazer medidas e aí eu posso verificar que realmente, quando eu dobro a massa, eu dobro a distância que a mola desce. Isso pode ser medido. Os aparelhos da figura abaixo são popularmente chamados de balanças. Então, dá uma olhadinha na figura. Nós temos aqui uma balança antiga aqui, ó. Inclusive, as pessoas compram essas balanças antigas para enfeitar a casa. Aqui, você tem uma balança antiga. Dá para verificar aqui que ela tem um prato aqui, um prato onde a gente coloca os objetos para fazer medida. E aqui tem um ponteiro que vai marcando o valor da massa aqui. Aqui tem um menino, ele está sobre uma balança antiga também. Uma balança, e ela é bem grande, ela tem um relógio enorme aqui, ela tem uns ponteiros aqui que vão marcando a massa também. Tá? Tem uma prancha aqui embaixo, que tem molas aqui embaixo, que medem, e tem cabos aqui que transferem essa alteração para os ponteiros aqui. E nós temos aqui uma outra balança de prato, que você tem aqui, dá para ver bem o ponteiro e dá para ver bem aqui o prato fica em cima. Parecido com o primeiro ali, né? Parecido com o primeiro. Ok? Então vamos lá. Diz assim: na realidade, são dinamômetros, eles são dinamômetros, porque medem a deformação de molas ou sistemas semelhantes a molas quando são comprimidos, apertados pelo peso da pessoa ou do objeto. Então, o que acontece? Nessas balanças, nós temos aqui dentro ó, sistemas de molas, aqui dentro e aqui embaixo de onde o menino está. Nós temos molas ali que então, a gente pode chamar essas balanças de dinamômetros. Como o peso é diretamente proporcional à massa, conhecendo-se a aceleração da gravidade, é possível determinar também a massa com base na deformação do instrumento. Então, você sabendo o peso, sabendo a aceleração da gravidade, a gente consegue encontrar então a massa do corpo. Vamos lá. Que é o que, na verdade, aparece ali no visor, né? Aparece em quilogramas. Aí tá assim, ó. Nós temos mais uma balança antiga ali. Agora essa balança aqui ela é diferente. Ela tem um prato de um lado e tem um prato do outro lado. É uma balança de comparação. Você coloca pesos aqui de um lado e você vai medir o que está do outro lado. Tá? Deixa eu limpar isso aqui. Vamos lá. As medidas indicadas por esses aparelhos para certo corpo na Terra seriam diferentes se eles fossem levados para a Lua. Como um corpo pesa cerca de 6 vezes menos na Lua,
a deformação que o seu peso provoca na mola seria 6 vezes menor. Então, se você levar um dinamômetro para a Lua, um que estica bem assim, ó, se ele estica essa quantidade aqui na Terra, ó, vou mostrar aqui, se ele estica essa quantidade na Terra, lá na Lua ele ia esticar bem menos, bem menos. Na Lua, na Terra, na Lua, na Terra. Por quê? Com peso pendurado embaixo. A tração da Lua é menor, puxa com menos força, então a mola não estica tanto do que aqui na Terra. 6 vezes. Se aqui desse 60 centímetros, lá na Lua desceria só 10 centímetros. 10 centímetros. Por quê? 6 vezes menor o peso dos corpos lá. Seguindo ali a leitura, isso mostra que esse instrumento mede, na realidade, o peso e não a massa. Apesar de você subir na balança lá na farmácia e lá mostra para você sua massa, 50 quilogramas ou 40 quilogramas, no meu caso 70 quilogramas, o que a balança mediu, na verdade, foi o peso. Ela sentiu o peso em cima dela, deformou molas ali embaixo e isso foi para a tela, só que na tela mostrou em quilogramas. Houve uma transformação ali, tá bom? Então, justamente o cálculo do peso igual a massa vezes a aceleração é feita na tela do aparelho e ele mostra para você sua massa. Aí diz assim: já a balança conhecida como balança de pratos, que é essa aqui que está do lado, né? Balança de pratos, mede a massa de um corpo comparando com uma massa conhecida. Então eu coloco uma massa que eu conheço e comparo o que eu quero ali. Observe a figura, está ali do lado. Colocamos o objeto num dos pratos e no outro vamos colocando massas conhecidas. Dá para ver ali que tem pezinhos pequenininhos aqui. Pezinhos pequenininhos que você conhece o valor. Quando a balança entrar em equilíbrio, você tem a mesma massa dos dois lados, né? Então tá ali, tá dizendo assim agora. Vamos colocando massas conhecidas até que o ponteiro aponte uma marca, indicando que a haste ficou na horizontal, ou seja, você teve um equilíbrio. Nesse momento, o peso de um dos pratos da balança equilibra o peso do outro lado. Se essa balança em equilíbrio fosse levada para a Lua, se eu pegar essa balança e levar para a Lua, será que vai manter o equilíbrio lá também? Bom, os pesos que estão em um prato, os bloquinhos que estão em um prato, eles vão pesar mais, mas os que estão no outro prato também vão pesar mais e vai manter o equilíbrio. Você tem um equilíbrio aqui na Terra e vai ter um equilíbrio lá na Lua também. Então, olha só. A diminuição da força gravitacional seria, aliás, eu falei mais peso é menos peso, né? Menos peso na Lua de um lado, menos peso na Lua do outro, mas vai manter aqui o equilíbrio. A diminuição da força gravitacional seria a mesma para os dois corpos da balança e não iria interferir no equilíbrio do instrumento. A balança pode ser usada, portanto, para medir a massa dos corpos. Essa balança, a balança de pratos, pode ser usada para medir a massa dos corpos, certo? As balanças lá de cima, vamos voltar, essas medem o peso, apesar delas te informarem aqui em cima a massa. Essa balança de baixo, ela pode ser usada para medir massa. Se eu levar uma balança dessa aqui para a Lua, vai marcar tudo errado aqui, o visor, porque ele está calibrado para o planeta Terra, certo? Então, se aqui você colocar sei lá, um abacaxi e ele marcar 1 quilograma aqui, lá, se você colocar o abacaxi lá na Lua aqui, vai marcar bem menos, sei lá, umas 200 gramas, 150 gramas mais ou menos, vai marcar bem menos. Por quê? Porque essa balança ela é feita para funcionar no planeta Terra, ok? Agora lá na Lua eu poderia usar esse de massa aqui, não teria problema. Ou seja, onde você for, vai continuar havendo equilíbrio, porque massa é igual com massa é igual. Ok? Beleza? Vamos para a próxima. Bom, pessoal, por hoje é só. Fica esse início de explicação de atração gravitacional. Os próximos temas serão, deixa eu pegar aqui, próximo vídeo que eu vou gravar, nós vamos falar de centro de massa, centro de gravidade, equilíbrio dos corpos. Depois nós vamos falar de força centrípeta, movimento dos planetas e o empuxo, para finalizar esse capítulo. Depois nós temos um monte de exercícios. Para a tarefa desse vídeo, vocês vão fazer o resumo, tá bom? Podem voltar ao vídeo e, inclusive, eu vou deixar a descrição dessa tarefa no início para você já começar assistindo o vídeo e fazendo.
faça o resumo no seu caderno, coloque o título, tá? Assista as explicações por partes, assiste uma parte e faz um resuminho, tá bom? Assiste outra parte, faz um resuminho, e assim você vai completando o conteúdo no seu caderno também. Eu vou deixar um link ali para você fazer uma foto do seu resumo e enviar para mim, para eu olhar. Tá bom, pessoal? Valeu, gente. Até a próxima. Um abraço.